Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje eu vou repassar para vocês uma dúvida interessante de um colega nosso que veio no inbox do meu Telegram e ele fez essa pergunta e como eu sempre falo para o pessoal que vem no meu inbox, olha querido, tenta fazer essa pergunta no grupo público, né? Por quê? Porque aí tem gente que tem vergonha de perguntar, né? Não pergunta, não aprende. Você não teve vergonha? Pergunte lá, aí a gente responde para você, como responderia aqui no inbox, e em compensação o conteúdo vai estar disponível para todo mundo. Só que eu resolvi fazer um pouquinho melhor. Já que a pergunta dele foi tão apropriada, e eu acho que é a pergunta de muita gente, eu vou fazê-la aqui para mim mesmo, para responder para vocês. Qual é a diferença, Marcos, entre uma X570 e uma B550? Eu preciso de uma X570? Essa foi a pergunta dele. E, aliás, eu estenderia isso para as B450, em relação a B450, B550 e X570, para você aí que está em casa saber exatamente em que aspectos você vai precisar de cada uma delas. Então vamos lá. A primeira diferença básica entre as B450 e as B550 e 570 é com relação ao suporte aos Ryzen. As B450 suportam Ryzen de segunda geração, elas não suportam Ryzen de terceira geração, a não ser que você atualize as BIOS. Aí elas podem atualizar até para de terceira geração e de quinta geração. Então elas vão ter totais funcionalidades dependendo da placa-mãe. O segundo passo é com relação ao SSD primário e a GPU primária. As B450, elas são PCI Express 3.0. Então, independentemente de qualquer coisa, o seu SSD só vai conseguir chegar até 3.5 GB por segundo. Não vai conseguir passar disso porque ele é PCI Express 3.0. Nas B550, como os dois PCIs de cima são diretamente ligados ao CPU, se você tiver um CPU Ryzen 3000 ou Ryzen 5000, você vai conseguir as velocidades máximas do PCI Express 4.0 na placa de vídeo do primeiro slot e no primeiro SSD que você colocar na sua mobile. Abaixo disso, você não vai conseguir, vai ser PCI Express 3.0. Na X570 especificamente, a gente vai ter PCI Express 4.0 em todos os slots, claro, dependendo das implementações do fabricante. Às vezes ele prefere botar muito SATA e ele não pode colocar PCI Express 4 em todos os slots, mas isso aí você precisa consultar, mas a ideia a priori é que na X570, além do contato direto entre o CPU e o PCI no primeiro slot, você também tem o chipset entregando outros slots PCI Express 4 e não é o caso da B550. E a última diferença é que as B550 todas já têm suporte ao Ryzen 5000, enquanto a X570 notadamente vai precisar de update porque elas foram lançadas na época dos Ryzen 3000 e aí vieram os updates para Ryzen 5000. Ah, Marcos, e a questão do overclock? Gente, não se iludam achando que B550 será sempre pior em overclock do que X570. Existem alguns casos, inclusive, que as B550 de um modelo A têm até fases e VRMs melhores do que as X570 com o mesmo nome de modelo. As B450 já são diferentes, elas já são um pouquinho mais fracas realmente, mas isso não é o caso das B550 e X570. Só que o que eu quero trazer para vocês é a realidade. Quem realmente precisa de PCI Express 4.0 em todos os slots, que é o caso da X570, quem precisa de PCI Express 4.0 só em um slot e quem não precisa, quem pode ir de B450. É claro que se você quer o melhor overclock possível, vai logo numa X570 ou B550, evita a B450. Mas se for essa parte do SSD, a B450 você vai usar com qualquer SSD normal para um uso civil. Você simplesmente quer inicializar o seu sistema com velocidade, você pega um NVMe que não precisa ser muito rápido, tá tudo de boa. Agora, se você é um editor de vídeo e precisa fazer streaming de dados de vídeo no Adobe Premiere Pro, porque você está rodando em 4K, 6K, alguma coisa assim, uma B550 que tem um SSD PCI Express 4.0 de 5 GB por segundo, já vai entregar uma performance bacana. Agora, se você é um profissional de vídeo
que é basicamente assim, eu não me diria um profissional de vídeo, mas o padrão de vídeo do PCFX é um pouco alto, e aí realmente a gente precisa de mais de um SSD de alta capacidade, de mais de um SSD de alta velocidade, e aí realmente uma mobile melhor vai fazer diferença. Isso aqui, pessoal, é para alertar aquela galera que insiste assim, eu vou ter um SSD de 5 GB por segundo, gastar 3, 4 mil num SSD para abrir um jogo nele. Gente, não faz diferença. Se você pegar um SSD NVMe PCI Express 3.0 de 2.000 MB por segundo ou 2 GB por segundo, você já vai abrir muito rápido, né? Já não vai fazer tanta diferença se você pegar de 2.000, 3.500, 5.000, 7.000, não vai fazer diferença, tá? O loading do jogo é uma coisa corriqueira, que você vai fazer uma vez ou outra. E isso também está atrelado muito à carga do CPU. Como que o jogo demanda do CPU ao invés de demandar do hard drive, como que o jogo faz esse carregamento. Alguns jogos simplesmente são extremamente rápidos, mesmo em HD mecânico. Então, colocar um SSD extremamente rápido não vai te adicionar muita coisa. O que ele realmente vai te adicionar é no caso, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tem, mas é no meu caso, por exemplo. A gente está filmando aqui com uma Blackmagic Pocket Cinema Camera de 6K, a resolução dela original é em 6K. Se a gente usar o RAW, né, que é o formato que consegue capturar todas as cores sem nenhuma compressão, um vídeo de 15 a 30 minutos fica entre 250 e 500 gigas. É sério. Já pensaste um vídeo de 500 gigas, cara? Isso é maior do que muito HD de muita gente em um vídeo de meia hora. Então, quando a gente faz isso, quando a gente grava um vídeo desse, que tem todas as informações possíveis e imagináveis, que você pode alterar a ISO, você pode alterar a exposição, você pode alterar um monte de tipo de informação da câmera on the go, né, on the fly lá no software de vídeo, ela precisa guardar todas essas informações. E aí, imagine, eu tenho aqui um SSD portátil, USB-C, que consegue 1000 GB por segundo, 1000 GB por segundo, né, gigabits, 1 GB por segundo, tá, pela porta USB-C. Se a tua placa-mãe não tem porta USB-C ou só tem uma, você fica limitado. Então, por exemplo, eu tenho a da câmera, né, que eu ligo lá, mas se eu tivesse uma segunda câmera, por exemplo, ou múltiplas câmeras, todas elas capturando nessa velocidade e com esse tamanho, na hora que eu fosse usar isso num PC que só tem uma entrada USB-C de 1 GB por segundo, eu iria perder muito tempo, porque eu ia ter que ficar transmitindo para dentro do PC. Depois de fazer essa transmissão de todos os arquivos, eu ia ter que ter muito espaço, ou seja, ia ter que ter muitos SSDs, e aí para fazer isso dentro do PC, esse PC também, esses SSDs teriam que ser muito rápidos para poder demonstrar isso, fazer a prévia disso no editor de vídeo, por exemplo. Então, para profissionais de vídeo, ter mais USBs, que é o que o X570 oferece em relação ao B550, ter essas entradas com mais velocidade, que é o que o X570 oferece em relação também ao B550. Se eu não me engano, o B550 oferece 8 GB por segundo, enquanto que o X570 oferece 10 GB por segundo no USB-C. Isso faz diferença, gente, acredite. Isso faz diferença. Esse pessoal tem realmente, assim, linhas de produção, muitos vídeos para fazer e 20% a mais de performance. É muita coisa. Imagine que você passe a receber 20% a mais no mês, né? Simplesmente porque você escolheu uma mobile melhor. Pô, gente, isso é muita coisa, né? Então, é para isso que essas mobiles são importantes. Para quem quer muito output e input, né? Ou seja, você precisa de muitos dados entrando, você precisa de muitos dados saindo, você precisa fazer todo esse stream e você precisa de alta capacidade. Não tem SSD de 10 TB, não tem SSD de 20 TB, gente. Tem SSD de 2 TB, se eu não me engano, o máximo que eu vi foi 2 TB, pelo menos no Brasil, né, a venda. Agora, você imagina, você usar 3, 4 SSDs para poder conseguir trabalhar dessa forma, né? Ainda mais se o pessoal quiser guardar esse vídeo. Aí o pessoal tá lascado. Mas, de qualquer forma, assim, para vocês perceberem que essa ideia, eu preciso de uma X570, porque eu edito um vídeo em 4K MP4 compactado, que é 4, 5 GB, gente. Na boa, não precisa. O que você vai precisar mesmo é quando você usar uma câmera acima de 4K, que captura em RAW, né, sem compactação, sem compressão, que realmente tem muita informação, que demanda um streaming muito absurdo de dados o tempo todo. Nisso você vai ganhar muita coisa com uma X570. Fora isso, cara, você não precisa. Desencana totalmente. Se você usa um SSD, se você usa um USB 10, né, tipo no sentido de um USB-C, que você não precisa ter vários juntos,
cara, desencana. Uma B550, a gente analisou aqui a B550 Tomahawk da MSI, que tem 3 anos de garantia e conseguiu performance e resultados muito semelhantes à X570 no que tange a performance do CPU em diversas cargas de trabalho diferentes, inclusive em games e latência. Qual é a necessidade de uma X570 para você, a não ser esses USBs a mais, esses USBs mais rápidos e esse SSD a mais e esses SSDs mais rápidos? Nenhuma. Então, a gente precisa fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de material para vocês, para que a gente possa colocar na cabeça das pessoas a consciência real de como essa produtividade influencia no teu dia a dia ou não. Que a grande maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma, não vai ter nenhuma vantagem em ter uma X570. Só os criadores de conteúdo que realmente vão se beneficiar delas. É por isso que tem muita X570 que nem faz tanto over. Por quê? O cara não precisa de processadores topados em 5 GHz, 4.8 GHz, ele não precisa disso. Ele só precisa de muito SSD. É por isso que vende ainda muita X299, porque o cara não precisa de, sei lá, um processador para jogar games. Ele não precisa de latência baixa, ele precisa de muita memória RAM. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, para que, assim, a gente pegue as expectativas das pessoas de acharem que só porque é uma placa mais cara, ela inevitavelmente vai ser melhor. Ela não vai ser. Ela vai ser se você der uso para isso. Mas se você não faz esse uso que eu estava falando no vídeo de hoje, realmente ela se torna absolutamente desnecessária, um gasto desnecessário, que você poderia estar investindo em outra coisa que realmente vai te trazer performance. Por exemplo, uma X570 MSI Mega Ace deve estar em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Se você fosse para B550 Tomahawk, que custa R$ 1.399, você estaria economizando aí R$ 1.500, um pouco mais talvez, em termos de placa-mãe, que você poderia estar colocando numa placa de vídeo, que essa sim, uma placa de vídeo mais cara vai te entregar mais FPS para você jogar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês deem um like nesse vídeo e comentem aí o que vocês acharam, se vocês realmente fazem esse uso que eu falei ou não. Se vocês têm uma X570 simplesmente porque vocês querem o máximo de FPS e achavam que isso realmente iria te ajudar de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.